Vamos dar início em mais uma live onde hoje iremos falar um pouco sobre o panorama mundial. Não iremos olhar apenas a geopolítica tradicional, que é uma matéria do mundo tridimensional. Iremos tentar compreender o que está por detrás do poder, qual é a mensagem metafísica escondida por trás daquilo que podemos chamar de geonoética. A geonoética procura compreender não apenas os movimentos visíveis das nações, mas os padrões de inteligência, cultura, religião, ciência e poder que moldam a história das civilizações. Dentro desta abordagem iremos olhar especialmente para o Oriente Médio e para aquilo que está por trás da história oculta do Irã, uma região que há milênios ocupa uma das posições mais sensíveis no tabuleiro da humanidade. Também iremos compreender por que Israel e Estados Unidos travam uma batalha estratégica permanente nesta região, como se estivessem tentando novamente reorganizar uma das áreas mais conflituosas da história humana. Para compreender esse jogo utilizaremos uma metáfora muito antiga e extremamente precisa. O jogo de xadrez. A origem do xadrez remonta à Índia Antiga, o chaturagi que era jogado por 4 adversários, cada um com 8 peças, um rajá, um elefante, um cavalo, um navio e 4 infantes, que correspondem atualmente ao rei, bispo, cavalo, torre e peões, respectivamente. Por volta do século VI na Índia, provavelmente, surgiu o chaturanga, que é o ancestral comum dos jogos de tabuleiro xadrez, entre eles o chinês xiangji, o coreano janji, o japonês shoji, o tailandês makruka até chegar ao xadrez moderno. O nome chaturanga significa 4 divisões do exército, representando infantaria, cavalaria, elefantes e carros de guerra. Com o tempo o jogo chegou à Pérsia e passou a ser chamado de chatra. Quando os árabes conquistaram a Pérsia, o jogo se espalhou pelo mundo islâmico e posteriormente chegou à Europa durante a Idade Média. Ao longo dos séculos suas regras foram sendo modificadas até assumir a forma atual. Não se tornou apenas um jogo de estratégia. Tornou-se um símbolo da própria organização do poder humano. O tabuleiro representa o mundo. Um campo de forças onde 2 estruturas de poder se enfrentam. O objetivo é dar o checkmate ao seu oponente e para tanto a principal meta é a segurança do rei, o que exige conhecimento do jogo e do mundo, de estratégias criativas, enganos com relação ao adversário, sangue frio e principalmente lances ou ataques surpreendentes. No centro desse jogo estão o rei e a rainha. Eles representam o poder máximo das nações. Reis, rainhas, imperadores, presidentes e líderes políticos que formalmente ocupam o topo das estruturas de governo. O rei é a figura central do sistema. Se ele cai, o jogo termina. A rainha, por sua vez, representa o poder de ação, mobilidade e influência, muitas vezes simbolizando estruturas políticas, diplomáticas ou econômicas que operam com grande alcance. Os bispos representam o poder religioso e espiritual. Não importa qual religião ou credo. Eles caminham na diagonal, simbolizando a capacidade de transitar entre dimensões culturais, simbólicas e metafísicas da sociedade. As religiões sempre tiveram enorme influência na história humana e muitas vezes atuam em planos invisíveis, moldando mentalidades, valores e decisões coletivas. Os cavalos representam a elite intelectual da sociedade. Cientistas, filósofos, estrategistas, pensadores e criadores de novas ideias. O cavalo se move em L, rompendo a lógica linear do tabuleiro. Ele representa a ousadia da mente humana, a capacidade de criar novas possibilidades e surpreender a ordem estabelecida. As torres representam o poder estrutural e bélico das nações. Fortalezas, exércitos, complexos militares e estruturas de segurança do Estado. Elas caminham em linha reta, simbolizando a ordem, a disciplina, as leis e o poder direto da força. Na linha de frente estão os peões. Eles representam a população. Muitas vezes servos, trabalhadores ou até mesmo massas manipuladas pelos grandes centros de poder. Caminham lentamente, com movimentos limitados. Porém são essenciais no jogo. São eles que ocupam o território e sustentam toda a estrutura do tabuleiro. Dentro dessa lógica, o poder interno das nações normalmente se organiza em 2 grandes forças que operam dentro do mesmo sistema. Uma tendência à direita e outra à esquerda, cada uma com seus bispos, seus cavalos e suas torres. Ao mesmo tempo, diante delas está o poder adversário, outro sistema de poder disputando espaço no tabuleiro mundial. A história da humanidade pode ser vista como uma longa partida de xadrez. Uma disputa permanente entre estruturas de poder que tentam controlar territórios, recursos, ideias e populações. Os bispos se movem na diagonal porque trabalham com o mundo simbólico e interdimensional das crenças, valores e narrativas.
Os cavalos surpreendem porque a inteligência humana cria rupturas inesperadas na história. As torres avançam em linha porque o poder militar e jurídico atua de forma direta e disciplinada. E os peões caminham lentamente porque representam a massa da população que muitas vezes segue as decisões tomadas por quem controla o tabuleiro. Dentro desta visão simbólica podemos começar a compreender o grande xadrez mundial que está sendo jogado neste momento da história. Um jogo que envolve nações, religiões, ciência, tecnologia, economia e poder militar. E é exatamente dentro deste tabuleiro que iremos olhar com mais profundidade para o Oriente Médio, em especial, para aquilo que se encontra por trás da história secreta do Irã. Porque compreender essa peça dentro do jogo pode revelar muito mais sobre o verdadeiro movimento do poder no mundo atual. Se você assistir esta live daqui 5, 10 ou 100 anos, talvez se surpreenda ao perceber que ela continuará atual. Isso ocorre porque aquilo que chamamos de futuro muitas vezes é apenas o passado voltando a se manifestar, e aquilo que chamamos de passado muitas vezes é o futuro que ainda irá emergir. O presente é o futuro do passado. Por isso, quando observamos com profundidade o movimento da história, percebemos que talvez não exista passado e nem futuro no sentido absoluto. Existe apenas um eterno presente onde os acontecimentos se reorganizam em ciclos. Quando analisamos apenas a geopolítica atual, estamos limitando nossa compreensão a um tempo linear. Um tempo que tem começo, meio e fim. Esse tipo de análise observa fatos, governos, guerras e tratados dentro de um intervalo histórico específico. Mas quando buscamos compreender a geonoética, estamos olhando para algo muito mais profundo. Estamos tentando compreender os ciclos da humanidade, os padrões que se repetem ao longo das eras e que atravessam civilizações inteiras. Dentro dessa perspectiva, aquilo que estamos experimentando com as tensões entre Estados Unidos, Israel e Irã não é apenas um conflito contemporâneo. É um movimento cíclico da história. Um processo onde o futuro parece modificar o passado ou onde o passado retorna como forma de reorganizar o futuro. A geopolítica trabalha com o tempo Cronos. Na mitologia grega, Cronos era uma divindade associada ao tempo sequencial. A palavra Cronos passou a representar o tempo cronológico, o tempo medido pelos relógios, pelos calendários e pela sucessão dos acontecimentos. É o tempo quantitativo. O tempo da história linear. Um tempo que pode ser dividido em passado, presente e futuro. A geonoética, por outro lado, trabalha com o tempo kairos. Kairos também é uma palavra grega que representa um tipo diferente de tempo. Não é o tempo cronológico. É o tempo do acontecimento significativo, do momento oportuno, do instante em que algo precisa acontecer. É um tempo qualitativo. Um tempo ligado ao sentido profundo dos eventos e não apenas à sua duração. Dentro do tempo Cronos existe passado, presente e futuro. Dentro do tempo Kairos existe apenas o eterno presente. Por isso, nesta análise não iremos discutir se Estados Unidos, Israel ou Irã estão certos ou errados. A própria ideia de certo e errado muitas vezes é construída dentro das narrativas de cada lado do tabuleiro. O objetivo aqui é compreender a geonoética. Entender por que esses acontecimentos fazem parte de um processo maior da evolução do planeta. Talvez tudo aquilo que estamos vivendo hoje seja apenas uma fase necessária para que a humanidade compreenda melhor a natureza do poder. Talvez estejamos atravessando um momento de transição onde os modelos atuais de organização social ainda precisam existir para que possam ser superados no futuro. Hoje vivemos dentro de sistemas políticos como a democracia. Mas é possível imaginar que em algum momento da evolução da humanidade possamos caminhar para estruturas mais amplas de organização, algo que poderíamos chamar de evocracia ou até cosmocracia. Nesses modelos mais avançados, o poder não estaria concentrado em reis, presidentes ou estruturas hierárquicas rígidas. A consciência coletiva seria o próprio centro de organização da sociedade. Quando observamos o xadrez do poder mundial, vemos reis, rainhas, bispos, cavalos, torres e peões. Cada peça com sua função e com seu papel dentro do tabuleiro. Mas se quisermos compreender o chamado xadrez universal, essa lógica começa a desaparecer. No xadrez universal não existem reis nem rainhas. Não existem dois lados em guerra. Não existem bispos, cavalos, torres ou peões. O uno é igual ao todo. Nesse nível de compreensão não existe divisão de poderes porque não existe separação entre as partes. Tudo pertence ao mesmo campo de existência. Porém, para que a humanidade alcance esse tipo de compreensão, ainda precisamos atravessar as estruturas atuais de poder. O planeta Terra ainda opera dentro de sistemas hierárquicos, conflitos políticos,
disputas religiosas, ideológicas, científicas e militares. Ainda existem peões no tabuleiro. Populações que muitas vezes precisam acreditar em salvadores. Salvadores religiosos, salvadores políticos, salvadores ideológicos, salvadores científicos ou até salvadores militares. Esse é o estágio atual da civilização humana. Por isso vamos mergulhar no passado da humanidade que pode ser também o seu futuro. E vamos olhar para o futuro da humanidade que talvez seja apenas o reflexo de um passado ainda não compreendido. No tempo Cronos existe passado, presente e futuro. Mas no tempo Kairos existe apenas o eterno presente. Esta live poderia ser chamada de profecia do futuro ou profecia do passado. Ou simplesmente profecia. Um dia iremos falar em linguagem numérica e então muitos irão compreender que profetizar é compreender números. Profetizar é compreender padrões que se repetem na história da humanidade. Quando certos padrões aparecem novamente ao longo do tempo, eles deixam de ser coincidência e passam a revelar estruturas profundas da história humana. Dentro dessa visão, podemos perguntar qual número representa Estados Unidos, qual número representa Israel e até mesmo qual número representa o Irã. Porque certas civilizações parecem ocupar posições centrais no grande tabuleiro da humanidade. Dentro da numerologia, o número 33 reduzido leva ao número 6. Curiosamente, tanto Israel quanto Irã aparecem associados a esse mesmo número. O 6 na simbologia antiga está ligado à formação, à criação e à fecundação de um novo ciclo. Se observarmos a bandeira de Israel, encontramos a estrela de 6 pontas, conhecida como Estrela de Davi. 2 triângulos entrelaçados que representam a união entre forças superiores e inferiores, entre espírito e matéria. Na antiga bandeira do Irã existia o leão, símbolo de força, soberania e poder solar. Quando observamos esses dois símbolos juntos, surge uma interpretação curiosa. A união simbólica do leão com a estrela de Davi poderia representar o encontro de duas forças civilizacionais que ao longo da história parecem se confrontar no tabuleiro mundial. Dentro de certas tradições esotéricas, esse encontro simbolizaria o encerramento de um ciclo antigo da humanidade e o nascimento de uma nova etapa evolutiva. Helena Blavatsky, de 1831 a 1891, nascida em Yekaterinosla no Império Russo, atual Dnipro na Ucrânia, foi uma filósofa e escritora esotérica, fundadora da Sociedade Teosófica. Em suas obras ela propôs a ideia de grandes ciclos da humanidade e de sucessivas raças raízes que representariam estágios de evolução da consciência humana. Segundo essa visão, a humanidade atravessa grandes eras. Cada uma delas marcada por transformações culturais, espirituais e tecnológicas. Para compreender essa transição, precisamos olhar para um território específico do planeta que foi palco de algumas das civilizações mais sofisticadas da antiguidade. Esse território é o Irã. O solo iraniano, antiga Pérsia, foi um dos grandes centros de civilização do mundo antigo. Ali floresceram impérios poderosos, sistemas administrativos avançados, redes comerciais gigantescas e tradições espirituais que influenciaram profundamente o pensamento humano. Compreender a história secreta do Irã é compreender muito mais do que um país moderno. É compreender uma das raízes profundas da própria civilização. A antiga Pérsia influenciou diretamente a formação do mundo greco-romano. Suas estruturas políticas, administrativas e culturais dialogaram com o nascimento de várias tradições que moldaram o Ocidente. Curiosamente, muitos povos de origem persa acabaram migrando ao longo dos séculos e hoje uma parte significativa dessa diáspora se encontra na Califórnia, especialmente após os grandes conflitos políticos do século XX. Essa migração levou uma elite cultural, científica e intelectual persa para uma das regiões que se tornaria o principal centro tecnológico do planeta. O Vale do Silício. Ali estão surgindo tecnologias que podem redefinir completamente a civilização humana nas próximas décadas. Computadores quânticos, IA generativa, energia livre, robótica, automação, metaverso, chips no cérebro, biotecnologia, medicina epigenética, longevidade e transformações inimagináveis. Mas a história do Irã também se conecta com narrativas espirituais profundas. Segundo os relatos do nascimento de Jesus, 3 reis magos vindos do Oriente visitaram um menino guiados por uma estrela. Muitos estudiosos consideram que esses magos pertenciam às tradições sacerdotais da antiga Pérsia, possivelmente ligados ao zoroastrismo. Isso mostra como a civilização persa estava profundamente conectada às correntes espirituais e filosóficas da antiguidade. Compreender a história secreta do Irã é também compreender parte da formação do mundo greco-romano,
das rotas culturais que influenciaram o nascimento das civilizações europeias e até da formação posterior dos povos anglo-saxônicos. É perceber como o grande tabuleiro do mundo foi sendo montado ao longo de milênios. Também é compreender como a tecnologia moderna chegou a este maior grau de conhecimento, resultado de um longo acúmulo de saber produzido por diferentes civilizações. Quando olhamos para esse grande xadrez histórico, percebemos que as peças que se movem hoje não surgiram agora. Elas são herdeiras de processos que começaram há milhares de anos. Por isso, vamos mergulhar nessa história. Compreender quem nós somos. Compreender de onde nós viemos. Compreender para onde iremos. Pois tudo aquilo que aconteceu no ciclo da chamada raça ariana, mencionado por Blavatsky em seus estudos sobre os ciclos da humanidade, passa também pela história da civilização persa. Portanto, para compreender o grande xadrez do mundo, precisamos resgatar a história secreta do Irã. Vamos então compreender como dois grandes leviatãs começam a se mover no cenário da história contemporânea. De um lado aparece o Leviatã ligado à continuidade civilizacional do Irã, herdeiro direto da antiga Pérsia. Do outro lado surge o Leviatã associado ao projeto político do sionismo organizado em torno de Israel. Não se trata aqui de religião. Religiões pertencem ao campo espiritual dos povos. O que se manifesta no cenário histórico são estruturas de poder que procuram organizar regiões inteiras do planeta segundo seus próprios interesses e visões de mundo. Para compreender essa leitura é necessário compreender o significado profundo da palavra Leviatã. Leviatã é um termo de origem hebraica, Liviata, utilizado nos textos antigos para designar uma criatura colossal das profundezas do mar. Nos relatos antigos aparece como uma serpente gigantesca ou um monstro marinho que simboliza uma força imensa, difícil de dominar, uma potência que representa domínio e autoridade sobre o caos. Essa imagem permaneceu no imaginário das tradições antigas até ganhar uma interpretação política decisiva no século XVII. O filósofo inglês Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, nascido em Westport, na Inglaterra, publicou em 1651 a obra Leviatã. Nessa obra, Hobbes utilizou a figura do monstro colossal como metáfora do Estado soberano. Para ele, quando indivíduos se unem sob uma autoridade comum, formam um corpo político gigantesco que concentra poder suficiente para impor ordem e impedir o caos social. Esse corpo coletivo, formado pela soma das vontades e das forças da sociedade, é o Leviatã. A partir dessa interpretação, o termo passou a designar grandes estruturas organizadoras de poder. Não apenas governos, mas sistemas inteiros capazes de articular força militar, influência cultural, autoridade institucional e direção estratégica. Dentro dessa perspectiva histórica, é possível compreender o cenário atual do Oriente Médio como o encontro de duas grandes estruturas civilizacionais que procuram consolidar sua influência. O Irã representa a continuidade de uma das tradições imperiais mais antigas da humanidade. A civilização persa moldou profundamente a história política, espiritual e cultural do Oriente. Ao longo de milênios, essa região foi centro de impérios, de sistemas administrativos avançados e de correntes filosóficas que influenciaram diferentes civilizações. Do outro lado encontra-se o projeto político moderno associado ao sionismo, que busca garantir segurança, centralidade estratégica e capacidade de influência em uma região historicamente marcada por disputas civilizacionais. Ambas as estruturas procuram organizar poder, território, cultura e estratégia dentro de uma região que sempre funcionou como ponto de encontro entre continentes, religiões e impérios. Quando grandes estruturas históricas entram em confronto, o que se manifesta não é apenas uma disputa política imediata. Surge o choque entre duas formas de organização do poder que procuram definir qual delas terá capacidade de moldar o futuro de uma região inteira. Assim, ao observar esse movimento histórico, percebe-se que a disputa não é apenas territorial ou militar. Trata-se de uma tentativa de estabelecer qual Leviatã terá força suficiente para impor sua ordem e sua visão de mundo em um dos espaços mais estratégicos da história da humanidade. Compreender esse processo exige olhar para além dos acontecimentos imediatos e perceber que por trás das tensões contemporâneas existem longas continuidades históricas que remontam às antigas civilizações do Oriente. É nesse ponto que a história secreta do Irã começa a revelar sua verdadeira dimensão dentro do panorama mundial. Dentro dessa linha de pensamento apresentada por Thomas Hobbes, o Leviatã político é uma estrutura que pode surgir, transformar-se ou desaparecer ao longo do tempo. Ele representa o Estado, o governo que organiza momentaneamente o poder de uma sociedade. Por essa razão, é uma estrutura frágil quando observada na escala longa da história.
Governos podem cair a qualquer momento. O próprio Irã oferece um exemplo claro. Em 1979, o regime existente foi derrubado pela Revolução Iraniana e um novo sistema político passou a ocupar o poder. A forma do Estado mudou, as lideranças mudaram, a estrutura institucional foi reorganizada. O Leviatã político foi substituído por outro. Esse tipo de transformação não é exclusivo do Irã. Ao longo da história, inúmeros leviatãs políticos surgiram e desapareceram. Monarquias absolutas que dominaram regiões inteiras foram substituídas por repúblicas. Ditaduras militares surgiram e depois ruíram. Regimes ideológicos que pareciam eternos acabaram dissolvidos pelo tempo. Portugal viveu durante décadas sob o regime autoritário do Estado Novo e esse sistema caiu em 1974. A Espanha atravessou a ditadura de Francisco Franco e depois se transformou em monarquia constitucional. O grande Império Soviético, que durante décadas representou uma das maiores potências do planeta, desapareceu em 1991. Mesmo estruturas que hoje parecem sólidas, como determinados regimes contemporâneos, podem transformar-se ou desaparecer ao longo do tempo. Esses são exemplos de leviatãs políticos. Estruturas de poder que organizam momentaneamente uma sociedade, mas que permanecem sujeitas às mudanças da história. O leviatã civilizatório, porém, pertence a outra dimensão da história. Ele não depende de um governo específico, de um regime político ou de um sistema institucional momentâneo. Ele está ligado à continuidade profunda de uma civilização. Língua, cultura, memória histórica, tradições espirituais, formas de pensamento e modos de organização social que atravessam séculos ou até milênios. Quando um leviatã civilizatório parece desaparecer, na realidade ele apenas muda de forma. A civilização persa é um exemplo claro dessa permanência histórica. Impérios surgiram e desapareceram naquele território. Dinastias governaram e foram substituídas. Religiões se transformaram, estruturas políticas mudaram e fronteiras foram redesenhadas ao longo dos séculos. Mas a civilização persa nunca desapareceu. Ela continuou viva na língua, na cultura, na tradição intelectual, na memória histórica e na visão de mundo de seu povo. Mudou de forma, adaptou-se a novos contextos e reorganizou sua presença dentro da história. Por isso, compreender o Irã apenas através de seu governo atual é observar apenas a superfície de um processo muito mais profundo. O governo é o leviatã político. A civilização persa é o leviatã civilizatório. E esse leviatã civilizatório continua presente, influenciando diretamente os movimentos do mundo contemporâneo. É justamente essa continuidade histórica que permite compreender por que o Irã permanece como uma peça central nas grandes transformações do cenário internacional. Então, analisando o cenário atual, podemos dizer que o presidente americano Donald Trump atacou juntamente com Israel e que o Ayatollah Ali Khamenei, sucessor de Khomeini, teria morrido no primeiro ataque, se é que realmente morreu. Depois surgiram relatos de que o conselho de 88 indivíduos responsáveis por escolher o novo Ayatollah também teria sido atingido em bombardeios. Em um cenário de guerra, a informação também se transforma em arma, e muitas vezes a própria narrativa passa a fazer parte do combate. Mas existe um ponto que quase ninguém percebe. Trump aparece como o comandante político da ofensiva. Ao seu lado surge o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como o grande articulador regional dessa operação. Do outro lado estava o Ayatollah Ali Khamenei, figura máxima do poder iraniano, sucessor de Ruhollah Khomeini e autoridade central do sistema político e religioso do país. Para quem observa a superfície dos acontecimentos, parece que esses três homens concentram todo o poder da decisão. Mas essa é apenas a camada visível do jogo. Trump pode parecer o estrategista global. Netanyahu pode parecer o líder que conduz Israel dentro dessa confrontação histórica. O Ayatollah pode parecer o centro do poder iraniano. No entanto, todos eles ocupam apenas posições dentro de uma estrutura muito maior. Trump não age isoladamente. Netanyahu também não. E o Ayatollah tampouco governava sozinho. Todos operam dentro de sistemas de poder compostos por conselhos estratégicos, complexos militares, redes de inteligência, interesses econômicos gigantescos e centros de decisão que muitas vezes permanecem ocultos ao público. É por isso que muitas vezes se fala na existência dos chamados senhores do poder. Não necessariamente pessoas identificáveis individualmente, mas estruturas profundas que atravessam governos, permanecem mesmo quando líderes desaparecem e influenciam os rumos da história por longos períodos.
É semelhante ao que ocorre em um jogo de xadrez. No tabuleiro existem peças que se movimentam. Algumas parecem decisivas. Algumas ocupam posições centrais. Mas as peças não se movem sozinhas. Existe uma inteligência que conduz o jogo. Essa inteligência são os jogadores. Dentro dessa perspectiva, Trump, Netanyahu e o próprio Ayatollah podem ocupar o lugar do rei dentro do tabuleiro visível. Podem parecer as figuras centrais da partida. Mas o rei não é o jogador. O jogador está fora do tabuleiro. Ele observa o jogo de cima, define estratégias, decide quando atacar, quando recuar e até quando sacrificar determinadas peças para alcançar um objetivo maior. Por isso a pergunta fundamental permanece aberta. Se Trump, Netanyahu e o Ayatollah são apenas as figuras centrais que aparecem sobre o tabuleiro da história, quem são os verdadeiros jogadores que conduzem essa partida e que procuram a vitória no grande jogo do poder mundial? O que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial que levou à formação do Estado iraniano moderno? O que aconteceu em 1947 quando foi criado o Estado de Israel? O que aconteceu em 1979 quando ocorreu a queda da monarquia iraniana e o Shah Mohammad Reza Pahlavi foi derrubado pela Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini? Esses acontecimentos não podem ser compreendidos apenas como eventos isolados da política internacional. Na superfície da história eles aparecem como mudanças de governo, criação de estados ou revoluções populares. Porém, quando observados em uma escala mais profunda, revelam movimentos que parecem seguir uma lógica maior do que a simples sucessão de acontecimentos políticos. No final da Primeira Guerra Mundial, o mapa do Oriente Médio foi reorganizado pelas grandes potências vencedoras. Estruturas políticas foram redesenhadas, fronteiras foram estabelecidas e novas configurações de poder surgiram. Décadas depois, em 1947, um novo rearranjo ocorreu com a criação do Estado de Israel, transformando profundamente o equilíbrio geopolítico da região. Em 1979, outra ruptura ocorreu no Irã. A monarquia do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que havia governado o país com forte apoio ocidental, caiu diante da Revolução Islâmica conduzida por Ruhollah Khomeini. Um novo sistema político foi implantado e o país passou a seguir uma direção completamente diferente. Quando analisamos apenas o presente, observando ataques militares, líderes políticos e decisões estratégicas do momento, estamos olhando apenas para a superfície do tabuleiro. Essa análise é primária porque se limita ao movimento imediato das peças. A realidade da história parece operar em camadas. A primeira camada é o nível das peças do tabuleiro. Nesse nível estão as populações, os povos, os indivíduos comuns que vivem dentro das nações e experimentam diretamente as consequências das decisões políticas e militares. A segunda camada é o nível das peças de comando. Nesse nível aparecem os governantes, os chefes de Estado, os líderes políticos, religiosos e militares. São eles que parecem dirigir o jogo visível do poder. A terceira camada, porém, é a mais difícil de perceber. É o nível dos jogadores. Nesse nível encontram-se as estruturas que realmente definem os grandes movimentos históricos. Estruturas que atravessam governos, que sobrevivem à queda de regimes e que muitas vezes permanecem invisíveis para aqueles que vivem dentro do próprio tabuleiro. Quem está dentro do tabuleiro vê apenas o movimento das peças. Vê guerras, tratados, revoluções, alianças e confrontos. Mas não consegue perceber com clareza quem está conduzindo a partida. Os que ocupam o tabuleiro cumprem ordens. Ordens que muitas vezes são definidas em níveis superiores de organização do poder. Em alguns momentos esses níveis entram em conflito entre si. Em outros momentos entram em acordo, reorganizando regiões inteiras do planeta sem que as populações sequer percebam os mecanismos profundos dessas decisões. Quando o mundo observa uma bomba caindo sobre uma cidade, a interpretação imediata é a de um evento militar. Parece apenas a retirada de uma peça do tabuleiro. Mas o que raramente se percebe é o evento civilizatório que pode estar por trás desse movimento. Civilizações não são definidas apenas pelos acontecimentos visíveis. Elas são moldadas por processos muito mais profundos que operam ao longo de séculos ou milênios. Dentro dessa perspectiva podemos dizer que os leviatãs políticos são conduzidos por estruturas humanas. Governos, instituições, lideranças e organizações que operam dentro da história conhecida. Mas o leviatã civilizatório pertence a um campo mais profundo. Ele pode estar ligado a forças culturais, espirituais, históricas e simbólicas que ultrapassam a duração dos governos.
E algumas correntes de pensamento sugerem que essas forças podem até mesmo transcender o próprio plano humano, pertencendo a dimensões de realidade que ainda não compreendemos plenamente. Assim, quando observamos o tabuleiro da história, precisamos reconhecer que existem diferentes níveis de poder atuando simultaneamente. O nível das peças que vivem dentro do tabuleiro. O nível das lideranças que parecem comandar o jogo. E o nível oculto dos jogadores que, de uma forma ou de outra, continuam conduzindo os grandes movimentos da civilização. Cabe aqui uma explicação fundamental sobre o significado da palavra civilização. A palavra civilização tem origem no latim civilis, derivado de civis, que significa cidadão, e de civitas, que significa cidade ou comunidade organizada. Com o tempo, o termo passou a designar algo muito mais amplo. Civilização passou a significar o conjunto contínuo de cultura, língua, religião, conhecimento, organização política, memória histórica e identidade coletiva que um povo desenvolve ao longo de séculos ou milênios. Uma civilização não nasce em poucas décadas. Ela se forma lentamente, acumulando conhecimento, símbolos, instituições e visões de mundo que atravessam gerações. Estados podem surgir e desaparecer. Governos podem cair. Regimes podem mudar. Mas civilizações permanecem. Dentro dessa perspectiva, o Irã não pode ser compreendido apenas como um país moderno. O Irã é uma das poucas civilizações contínuas da história humana. A civilização persa atravessou milênios, mudou de dinastias, mudou de religiões dominantes, mudou de regimes políticos, mas nunca deixou de existir. Por isso o Irã é muito mais que um Estado-nação. O que está em jogo no cenário atual não é apenas um conflito entre governos. O que está em jogo envolve forças muito maiores, jogadores ocultos que procuram vencer o grande jogo do poder no planeta Terra. Esse jogo não envolve apenas Irã, Estados Unidos e Israel. Envolve também potências que ainda não entraram plenamente na disputa direta, como China, Rússia, Índia e até mesmo a própria Europa. Para compreender a profundidade da civilização iraniana, pode-se estudar a obra O Leviatã Iraniano, escrita por Abbas Milani, nascido em 1949 em Teherã, no Irã, historiador, cientista político e professor da Universidade de Stanford. Em seus estudos ele analisa como a estrutura histórica e cultural do Irã atravessou diferentes regimes políticos, mantendo uma continuidade civilizacional muito mais profunda do que os governos que passaram pelo país. Assim, o Irã não pode ser definido pelo regime atual. O regime político é apenas a forma momentânea de poder. Ele pode cair a qualquer momento, da mesma forma que nos Estados Unidos ou em Israel um governante pode ser substituído a cada ciclo eleitoral. Observando os acontecimentos recentes surgem também elementos simbólicos extremamente reveladores. Os nomes das operações militares foram cuidadosamente escolhidos. A primeira operação recebeu o nome de O Leão que Surge no Oriente. A segunda operação recebeu o nome de O Leão que Ruge. Esses nomes não são apenas militares. São símbolos. O leão possui um significado profundo dentro da própria história iraniana. Durante séculos o leão foi o símbolo tradicional da Pérsia e apareceu nas antigas bandeiras do país antes da Revolução de 1979. O leão representava soberania, força e continuidade da civilização persa. Esse simbolismo também pode ser visto em algumas representações históricas nas quais o leão persa aparece ao lado da estrela de Davi. Essa imagem sugere uma possibilidade simbólica de união entre duas civilizações antigas, a tradição persa e a tradição judaica. A pergunta que surge é intrigante. Como poderia a Pérsia se unificar com Israel? Como poderia o Irã se aproximar de Israel? À primeira vista isso parece impossível. Mas quando se observa a história em escala civilizacional, percebe-se que alianças e integrações inesperadas já ocorreram diversas vezes ao longo dos ciclos da humanidade. Outro elemento importante aparece na própria data do ataque ocorrido em 28 de fevereiro de 2026. Dentro de uma leitura numerológica, a soma dos elementos dessa data conduz ao número 22. O número 22 representa a guerra de polaridades tentando dominar o número 4. O 4 representa o quadrado, o tabuleiro da matéria, o domínio sobre o mundo físico. Dentro dessa interpretação, o planeta Terra funciona como um grande tabuleiro onde forças opostas entram em confronto para determinar quem dominará a matéria. Isso pertence ao campo da metamatemática. Não se trata de política convencional. Trata-se de uma tentativa de compreender padrões numéricos e simbólicos que parecem acompanhar os grandes acontecimentos da história. Dentro dessa leitura,
O que está ocorrendo pode ser interpretado como uma tentativa de redefinição civilizacional. Duas grandes forças históricas, representando civilizações do Oriente e do Ocidente, entram em confronto buscando definir quem terá maior influência sobre o próximo ciclo da humanidade. A Operação Israelense recebeu o nome de O Rugido do Leão. A Operação Americana recebeu o nome de Fúria Épica. Os nomes são cuidadosamente escolhidos e carregam simbolismos semânticos muito claros. O leão possui um significado central porque ele é o símbolo histórico do próprio Irã. Antes de 1979, a dinastia Pahlavi dominava o poder político iraniano. Mohammad Reza Pahlavi governava o país com forte apoio das potências ocidentais e com relações profundas com os grandes interesses petrolíferos e financeiros internacionais. Dentro dessa interpretação, os Pahlavi governavam com a bênção das estruturas financeiras que organizavam o poder mundial no início do século XX. Mas quando deixaram de servir plenamente aos interesses do sistema que conduz o jogo, foram retirados do poder. A Revolução de 1979 derrubou a monarquia e reorganizou completamente o regime político iraniano. Isso mostra como os regimes políticos podem mudar rapidamente. Mas a civilização persa permanece. E quando se observa o simbolismo do leão retornando nos momentos decisivos da história, percebe-se que o que está em jogo não é apenas política imediata. O que está em movimento pode ser uma redefinição muito mais profunda das próprias estruturas civilizacionais que organizam o planeta. O leão significa poder e continuidade da civilização persa. Durante séculos ele esteve presente nos símbolos históricos da Pérsia e nas antigas bandeiras do país. O leão representava soberania, força e permanência de uma civilização que atravessou milênios. Dentro dessa leitura simbólica, a escolha de datas e nomes de operações não é feita ao acaso. Israel escolheu o dia 28 de fevereiro de 2026 alegando que houve um alinhamento dimensional específico. Dentro da interpretação metamatemática apresentada aqui, essa data conduz ao número 22. O número 22 representa o alinhamento bidimensional das polaridades. Na metamatemática ele simboliza duas forças opostas que se encontram no mesmo plano buscando dominar o 4, que representa o quadrado da matéria, o tabuleiro físico do planeta Terra. Essa leitura numérica também aparece em tradições da cabala judaica, onde números e acontecimentos históricos são associados a momentos considerados oportunos para determinadas ações. Foi dentro dessa lógica que a data teria sido escolhida para representar o momento correto do ataque. No Tarot, entre os arcanos maiores, a carta do louco é ao mesmo tempo 0 e o 22, ou seja, o início e o fim da jornada. Como 0 é o início puro, alfa, como 22, representa a sabedoria realizada que retorna ao início, ômega. É a coragem de iniciar uma nova jornada sem medos, representa o potencial infinito antes da ação. Esses dados simbólicos muitas vezes servem para convencer o público de que determinados acontecimentos fazem parte de um momento histórico inevitável. Algo semelhante aparece em narrativas associadas à tomada de Constantinopla em 1453. Naquele ano, o Império Bizantino caiu diante do avanço do Império Otomano liderado pelo sultão Mehmed II. Povos turcomanos que compunham as forças otomanas cercaram a cidade e após semanas de batalha conseguiram romper as muralhas de Constantinopla, encerrando definitivamente o Império Romano do Oriente. Esse evento representou muito mais do que uma vitória militar. Representou o fim de uma ordem anterior e o nascimento de uma nova ordem mundial. Relatos históricos mencionam que pouco antes da queda da cidade ocorreu um eclipse lunar que fez surgir uma lua avermelhada, conhecida como lua de sangue. Muitos interpretaram esse fenômeno como um sinal profético que anunciava a queda da cidade. Esse simbolismo histórico lembra o eclipse ocorrido recentemente, que alguns associam simbolicamente ao momento atual. Segundo essa interpretação, foi sobre esse tipo de narrativa simbólica que a data do ataque teria sido escolhida, representando um novo evento que indicaria novamente o início de uma nova ordem mundial. Essas narrativas fazem parte da forma como os acontecimentos são interpretados. Não sabemos se realmente ocorreram exatamente dessa maneira, porque a história é sempre contada por quem venceu os acontecimentos e raramente apresenta todos os elementos do que realmente aconteceu. Ao mesmo tempo ocorre o período do Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e representa um dos períodos mais sagrados para os muçulmanos. Durante esse mês os fiéis praticam jejum diário desde o nascer até o pôr do sol, dedicando-se à oração, à reflexão espiritual e à purificação. Esse período se estende até o dia 20 de março.
Assim, vários acontecimentos simbólicos acabam se sobrepondo no mesmo período. Dentro dessa leitura, esses eventos vão muito além da simples eliminação de um governante ou de um confronto militar. Eles apontam para movimentos mais profundos de poder que muitas vezes permanecem ocultos e que normalmente não são compreendidos pela maioria das pessoas. É exatamente para estudar esse tipo de fenômeno que surge o campo da geonoética. A geonoética procura compreender como determinados acontecimentos funcionam como impulsos cognitivos capazes de ativar memórias coletivas profundas. São eventos que despertam arquétipos históricos e simbólicos ligados ao passado ou até mesmo a visões do futuro. Por isso lembramos da diferença entre dois tipos de tempo: o tempo Cronos, que organiza os acontecimentos de forma linear, e o tempo Kairos, que representa o momento simbólico em que determinados acontecimentos ganham significado profundo dentro da experiência coletiva. Dentro dessa perspectiva, a narrativa pública apresentada pelos Estados Unidos foi a de uma ação preventiva para conter a futura força bélica do Irã. Mas o que está por trás pode ser muito maior. Após o ataque inicial, o Irã respondeu com ataques direcionados a diversas bases militares americanas presentes na região. Foram atingidas estruturas em países como Catar, Kuwait, Iraque, Síria, Líbano, Israel, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Nesses locais estão instalados importantes centros estratégicos e estruturas de inteligência associadas a operações americanas, britânicas e israelenses. Em diferentes momentos da história, esses centros também estiveram ligados ao treinamento de diversos grupos armados que ora aparecem como aliados e em outros momentos como inimigos. Isso cria uma dinâmica que muitas vezes se parece com um jogo de xadrez onde peças aparentemente opostas se alternam entre alianças e confrontos. Para quem deseja aprofundar esse tipo de análise, existe a obra Os Documentos do Catar, escrita pelos jornalistas franceses Christian Chesnot e Georges Malbrunot. O livro investiga redes de financiamento e relações políticas envolvendo diferentes atores do Oriente Médio, apresentando documentos e investigações sobre conexões que muitas vezes permanecem fora do conhecimento público. Esses elementos mostram como os acontecimentos visíveis da política internacional podem esconder camadas muito mais profundas de relações, interesses e símbolos que atuam por trás dos movimentos aparentes da história. Veja que esses grupos armados muitas vezes aparecem como inimigos em determinados momentos, e em outros momentos, são recebidos com honras diplomáticas pelas mesmas potências que antes os combatiam. Um exemplo recente pode ser observado na Síria. Lideranças que em determinado período foram tratadas como inimigas, perseguidas e até alvo de recompensas milionárias passam, em outro momento, a ser recebidas em encontros diplomáticos e tratados como interlocutores políticos legítimos. Isso mostra como as narrativas mudam conforme a conveniência estratégica do momento. Documentos secretos permanecem ocultos enquanto não é conveniente torná-los públicos. Quando passam a ser úteis para determinada narrativa, surgem repentinamente nos jornais, em relatórios oficiais ou em divulgações seletivas. Aquilo que aparece na mídia muitas vezes surge apenas quando os jogadores que conduzem o tabuleiro autorizam que aquela informação venha à superfície. Esse mecanismo não aparece apenas no conflito do Oriente Médio. Ele se manifesta em muitos outros acontecimentos contemporâneos. Casos internacionais envolvendo escândalos financeiros, redes de poder e figuras públicas muitas vezes seguem a mesma lógica. Informações aparecem apenas quando determinadas estruturas consideram conveniente que venham a público. O mesmo pode ser observado em diferentes países, inclusive em situações políticas internas, onde escândalos surgem ou desaparecem conforme o momento político exige. Isso ocorre porque as massas raramente se movimentam espontaneamente. As massas são movimentadas. É semelhante ao funcionamento de um jogo de xadrez. As peças não se movem sozinhas. Elas são movidas. Quem está dentro do tabuleiro acredita que as peças estão agindo por si mesmas. Mas na realidade existe uma inteligência que conduz o jogo. Quer alguém aceite ou não essa interpretação, essa é a lógica observada repetidamente ao longo da história. Por isso é necessário abandonar a análise limitada ao Leviatã político e passar a compreender o Leviatã civilizacional. Não estamos apenas diante de um conflito entre nações. O que aparece diante dos olhos pode ser um confronto entre estruturas civilizacionais. Os Estados Unidos representam um modelo moderno de império sistêmico que organiza uma grande parte da ordem internacional contemporânea. Israel ocupa um papel estratégico dentro desse sistema, especialmente através de suas bases tecnológicas, sua rede de inovação e a influência de correntes políticas e financeiras que participam da organização do poder global. Por outro lado,
existe uma questão civilizacional muito mais profunda. A história oficial frequentemente apresenta narrativas simplificadas sobre a origem de povos e estados. Muitas dessas narrativas foram moldadas ao longo do tempo para organizar identidades políticas modernas. Isso levanta debates sobre até que ponto certos relatos históricos representam acontecimentos completos ou construções posteriores destinadas a criar determinadas identidades nacionais. Dentro dessa perspectiva, algumas interpretações afirmam que determinadas identidades nacionais foram modeladas por narrativas políticas e culturais desenvolvidas ao longo do tempo. Enquanto isso, o Irã permanece como uma das civilizações contínuas da história humana. Muitas civilizações desapareceram. Povos que dominaram vastos territórios desapareceram da história ou foram absorvidos por outras culturas. Civilizações como a bizantina desapareceram após séculos de existência. Outras transformaram completamente sua identidade ao longo do tempo. A civilização persa, porém, permanece. Por isso o Irã pode ser colocado no mesmo patamar de outras civilizações históricas profundas, como a tradição indiana e a tradição chinesa, que possuem raízes milenares e que ultrapassam as fronteiras dos estados modernos. Dentro dessa visão, o Irã não deve ser compreendido apenas como um país moderno. Ele representa um núcleo civilizacional que existe há mais de 3.000 anos. Em 1979 ocorreu uma ruptura política importante quando a monarquia foi derrubada pela Revolução Islâmica. Antes disso, o Irã, sob a dinastia Pahlavi, passava por um período de modernização acelerada, com expansão educacional, desenvolvimento urbano e crescimento econômico baseado principalmente em recursos energéticos como petróleo e gás. Com a Revolução, o país mudou profundamente sua forma política, adotando um sistema teocrático que transformou várias estruturas sociais e institucionais. Essas mudanças demonstram como regimes políticos podem se transformar rapidamente. Mas a civilização permanece. A continuidade civilizacional persa atravessa impérios e regimes políticos há mais de 3.000 anos. Linha temporal simplificada dos grandes impérios da civilização persa. Império Medo aproximadamente 678 a.C. até 550 a.C. Império Aquemênida aproximadamente 550 a.C. até 330 a.C. Império Seleucida aproximadamente 312 a.C. até 63 a.C. Império Parta aproximadamente 247 a.C. até 224 d.C. Império Sassânida aproximadamente 224 até 651. Período de domínio islâmico e dinastias persas aproximadamente 651 até o século XVI. Império Safávida 1501 até 1736. Império Afexárida 1736 até 1796. Dinastia Qajar 1789 até 1925. Dinastia Pahlavi 1925 até 1979. República Islâmica do Irã 1979 até o presente. Essa sequência mostra que os regimes políticos mudaram diversas vezes, mas o núcleo civilizacional persa permaneceu contínuo. Dentro dessa visão histórica, a civilização iraniana continua sendo uma das matrizes culturais e intelectuais que atravessam a história humana. E muitos argumentam que parte do conhecimento técnico e científico desenvolvido no mundo moderno, inclusive em centros tecnológicos contemporâneos como o Vale do Silício, possui raízes em tradições intelectuais muito mais antigas que se desenvolveram ao longo das grandes civilizações da humanidade. Os persas eram conhecidos em certas tradições históricas como os povos do Chapeuzinho Vermelho. Esse termo aparece ligado aos guerreiros que dominavam uma vasta região que se estendia desde os territórios próximos à civilização indiana até a áreas que hoje correspondem à Turquia e parte do Egito. Esse domínio também se conectava com rotas que alcançavam povos que migraram para regiões acima do Mar Negro, incluindo territórios que hoje correspondem à Ucrânia. Por isso, quando se observa o cenário atual apenas como um conflito entre estados, perde-se a dimensão civilizacional do problema. O que existe ali é uma disputa muito mais antiga que envolve a tentativa de controle de toda essa faixa geográfica que sempre foi uma das regiões mais estratégicas da história da humanidade. Essa disputa civilizacional aparece novamente no projeto sionista de reorganização dessa região, onde conflitos parecem se repetir de forma contínua ao longo dos séculos. Esse processo histórico também ajuda a compreender o surgimento de povos que mais tarde serão conhecidos como turcomanos. Esses movimentos populacionais fazem parte da reorganização constante da região e são importantes para entender a formação do que pode vir a ser um novo Leviatã que busca exercer domínio global.
Essa disputa não começou no mundo contemporâneo. Ela já pode ser percebida na época de Alexandre III da Macedônia, conhecido como Alexandre, o Grande, nascido em 356 antes da Era Comum em Pela, na Macedônia, e morto em 323 antes da Era Comum na Babilônia. Alexandre procurou conquistar toda essa região com a ideia de criar uma grande estrutura de poder que unificasse diferentes povos sob um mesmo comando. Dentro desta interpretação, o projeto que Alexandre tentou realizar guarda semelhança com projetos contemporâneos de reorganização geopolítica conduzidos por estruturas de poder que hoje utilizam figuras políticas como o presidente dos Estados Unidos e o primeiro-ministro israelense para operar no tabuleiro atual. A história da humanidade, nessa leitura, parece muitas vezes ser escrita do futuro para o passado. Alexandre buscava realizar uma integração civilizacional que hoje reaparece em novas formas de organização do poder. Quando esse processo ocorreu, surgiu um modelo de império civilizacional que combinava a administração organizada, descentralização territorial, integração de múltiplos povos e continuidade cultural. Esse modelo influenciou profundamente as estruturas imperiais que surgiram posteriormente, incluindo a organização do mundo romano. Mesmo sob domínio macedônico e posteriormente sob estruturas greco-romanas, a cultura persa não desapareceu. Ela continuou influenciando religião, filosofia, ciência e práticas espirituais. Elementos como o culto a Mitra, presente no mundo romano, possuem ligação com tradições persas e com o universo religioso do zoroastrismo. Vários rituais espirituais, práticas médicas, tradições astrológicas e sistemas filosóficos presentes na antiguidade mostram forte conexão entre persas e indianos. Enquanto a Europa atravessava longos períodos de estagnação cultural durante a Idade Média sob forte controle religioso, o mundo persa mantinha elevados níveis de produção intelectual e científica. Matemática, engenharia, medicina, arquitetura e astronomia floresciam em regiões ligadas à tradição persa. Por isso, quando se observa o Irã atual, dominado por um regime político específico, essa imagem parece desconectada da profundidade histórica da civilização persa. Alexandre conquistou territórios, mas a civilização permaneceu. Os turcos conquistaram territórios, mas a tradição cultural persa permaneceu. Os romanos dominaram regiões, mas continuaram absorvendo elementos da tradição persa. Em vários momentos da história, os conquistadores acabaram sendo culturalmente absorvidos pela própria civilização que tentavam dominar. Essa continuidade civilizacional também pode ser observada nos fluxos migratórios posteriores que influenciaram regiões do mundo anglo-saxônico, passando por territórios que hoje correspondem à Alemanha, Áustria, Suíça, Holanda e Inglaterra, chegando posteriormente a regiões dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia. Dentro dessa leitura, os conquistadores foram absorvidos pela cultura persa e não o contrário. Nada avança sem cultura e sem conhecimento. Nenhum sistema de poder se sustenta sem base intelectual e civilizacional. É por isso que o conhecimento sempre foi o elemento central na construção das grandes civilizações. Quando uma sociedade perde conhecimento, perde também memória. Quando perde memória, perde identidade. E quando perde identidade, torna-se facilmente manipulável por estruturas de poder. Por isso, observa-se no mundo contemporâneo um rebaixamento do nível cultural, uma perda de memória coletiva e um empobrecimento intelectual generalizado. Esse processo pode ser interpretado como um movimento que enfraquece civilizações inteiras. É nesse contexto que surge a ideia de uma futura Era de Ouro, que dependeria da recuperação da memória civilizacional da humanidade. Essa recuperação passa necessariamente por compreender o Irã novamente não apenas como um país moderno, mas como uma civilização milenar. O Estado moderno iraniano representa apenas uma fase política recente diante de uma civilização que atravessa mais de 3.000 anos de história. Dentro dessa leitura, a tradição cultural árabe desenvolveu-se posteriormente e absorveu muitos elementos da civilização persa, especialmente após a expansão islâmica que incorporou regiões altamente desenvolvidas culturalmente. Assim, entre a Índia e a Pérsia estaria um dos principais centros de desenvolvimento do conhecimento antigo da humanidade, responsável por influenciar diversas tradições científicas, filosóficas e espirituais que atravessaram os séculos. A palavra Irã significa a terra dos Árias. Portanto, a terra da raça ariana. Aqui não se trata do conceito de raça pura, mas da visão teosófica de Blavatsky. Nessa compreensão, ariano não representa pureza biológica, mas uma etapa civilizacional do desenvolvimento da humanidade. É nesse contexto que surge o simbolismo do leão que ressurge do sol poente. O leão, símbolo histórico da Pérsia, representa poder,
continuidade e memória civilizacional. Esse símbolo atravessa os séculos e reaparece em momentos decisivos da história, indicando a permanência de uma civilização que nunca desapareceu, apenas mudou de forma ao longo do tempo. A partir desse ponto nasce a visão da Metacosmo sobre tudo o que está acontecendo na humanidade neste momento. Uma nova civilização está nascendo. E exatamente por isso as estruturas que sustentaram a velha civilização demonstram sinais de desespero. Os sionistas procuram dominar novamente a antiga região persa porque compreendem que ali se encontra um dos núcleos civilizacionais mais antigos e persistentes da história humana. A civilização persa nunca morreu. Ela atravessou impérios, religiões, invasões e mudanças políticas, mas continuou existindo como uma força civilizacional. Todas as tecnologias que hoje moldam a sociedade contemporânea fazem parte de uma estrutura criada para sustentar um modelo global de poder. Redes sociais, comércio eletrônico, metaverso, realidade aumentada, robótica e inteligência artificial formam uma arquitetura tecnológica que sustenta uma nova forma de organização do mundo. Grande parte dessa estrutura tecnológica foi organizada a partir de centros como o Vale do Silício. Ali se desenvolveu uma infraestrutura digital que sustenta sistemas de informação globais, redes financeiras, inteligência artificial e controle de dados. Mas toda essa estrutura possui um elemento central que a sustenta: energia. Servidores que operam sistemas de inteligência artificial, redes de criptografia que estruturam moedas digitais e computadores quânticos exigem uma quantidade gigantesca de energia. Sem uma base energética poderosa e estável, toda essa estrutura tecnológica pode entrar em colapso. O conhecimento de Tesla sobre energia livre e abundante aponta nessa direção. A ideia de sistemas energéticos capazes de produzir energia praticamente ilimitada representa uma ameaça direta aos modelos de poder baseados no controle da energia. Esse conhecimento já teria sido desenvolvido muito antes por civilizações antigas ligadas ao mundo persa, pelos tártaros e também por tradições esotéricas surgidas posteriormente na Europa, como a sociedade vril-alemã, todas associadas a uma origem civilizacional persa. Esse conhecimento é o elemento mais importante para manter a estrutura da tecnocracia que o Vale do Silício construiu nos últimos anos. Servidores que sustentam inteligência artificial, sistemas de criptografia de moedas digitais e computadores quânticos exigem um potencial energético gigantesco. Mas toda essa estrutura pode ruir rapidamente quando a humanidade descobrir um novo modelo energético. Quando isso acontecer, o sistema atual perderá sua base de sustentação. É nesse ponto que começa a surgir um novo modelo de organização da humanidade. Esse novo modelo começa a ser chamado de evocracia ou cosmocracia. Evocracia representa um sistema baseado na evolução da consciência humana. Cosmocracia representa uma organização alinhada com leis universais que superam os atuais sistemas políticos baseados apenas em poder econômico, militar ou tecnológico. Dentro desse processo de transformação, a memória civilizacional torna-se fundamental. E dentro dessa memória, o Irã não aparece apenas como um país moderno, mas como um dos núcleos civilizacionais mais antigos da humanidade. No grande jogo de xadrez universal não existem reis, rainhas, bispos, cavalos, torres e muito menos peões. Todos participam do mesmo jogo. Na verdade não existem adversários, nem direita e esquerda, nem lados opostos. Essas divisões pertencem a um estágio da humanidade onde ainda existe a necessidade de guerras, disputas, competição e polaridades para gerar movimento. O conflito, nesse estágio, funciona como um mecanismo de evolução. Enquanto a humanidade permanece presa ao jogo das polaridades, ela precisa de lados opostos para produzir transformação. Mas o grande jogo universal funciona de outra forma. Ele está baseado naquilo que podemos chamar de cosmocracia. A cosmocracia é uma organização baseada na coalescência. A palavra coalescência vem do latim coalescere, que significa crescer junto, fundir-se, unir-se em um único organismo. Coalescência é o processo pelo qual partes separadas passam a se integrar formando uma unidade maior, onde a soma das partes cria um sistema harmonioso e cooperativo. Nesse estado não existe disputa pelo poder, pois o poder deixa de ser um objeto de conquista. Ele passa a ser uma função natural da própria harmonia do sistema. Um mundo baseado na coalescência seria um mundo onde as estruturas humanas deixariam de funcionar pela lógica da competição e passariam a operar pela lógica da integração. Economias deixariam de ser baseadas em escassez e passariam a operar pela abundância compartilhada. Ciência e espiritualidade deixariam de ser vistas como campos opostos e passariam a atuar de forma complementar.
A tecnologia deixaria de ser instrumento de controle e passaria a ser ferramenta de expansão da consciência humana. Em uma civilização de coalescência, o conhecimento não seria propriedade de poucos centros de poder. Ele circularia livremente. A educação deixaria de ser um processo de domesticação intelectual e passaria a ser um processo de despertar da inteligência natural do ser humano. Nesse modelo, a liderança não se basearia em autoridade hierárquica, mas em sabedoria reconhecida coletivamente. Aqueles que compreendem mais profundamente as leis da vida orientariam os processos coletivos sem dominar ou controlar os outros. Esse pensamento não é novo. Grandes mestres já falaram dessa possibilidade ao longo da história. Jesus apresentou a ideia de um reino que não pertence a este mundo político e competitivo, mas a uma dimensão onde todos fazem parte de um mesmo corpo espiritual. Saint-Germain também falou sobre ciclos de transição da humanidade e sobre a possibilidade de uma nova era baseada na elevação da consciência. Na atualidade, algumas correntes afirmam que esse conhecimento continua sendo transmitido por seres que operam em níveis de consciência mais elevados. Um exemplo frequentemente citado é Crillon, que apresenta mensagens sobre a transição da humanidade para uma nova fase evolutiva baseada em cooperação e consciência expandida. Assim, a cosmocracia pode ser compreendida como uma civilização fundada na coalescência. Uma civilização onde povos diferentes não precisam competir entre si para sobreviver. Onde culturas diferentes não precisam se destruir para afirmar sua identidade. Onde tecnologia e espiritualidade caminham juntas para ampliar a compreensão da realidade. Modelos semelhantes de organização já apareceram em alguns momentos da história. Os tártaros são frequentemente descritos em tradições alternativas como possuidores de uma organização civilizacional altamente integrada, baseada em conhecimento avançado e estruturas sociais relativamente equilibradas. Os cátaros, no sul da Europa medieval, também representaram uma tentativa de construir uma sociedade baseada em simplicidade, espiritualidade e organização comunitária mais igualitária. Essa experiência acabou sendo destruída por estruturas de poder que viam naquele modelo uma ameaça ao sistema dominante da época. Esses exemplos mostram que ideias de civilizações mais integradas já apareceram antes. Durante muito tempo foram apenas teorias, tentativas isoladas ou experiências interrompidas pela força das estruturas dominantes. Mas o momento atual da humanidade pode representar uma mudança profunda. Aquilo que antes era apenas uma possibilidade filosófica pode começar a ser implantado de forma real no mundo. Estamos vivendo um período de reorganização global onde muitas estruturas antigas começam a ruir. Sistemas políticos, modelos econômicos, narrativas ideológicas e estruturas de poder que dominaram os últimos séculos estão entrando em processo de desgaste. Esse processo pode ser compreendido como uma limpeza das estruturas baseadas no egocentrismo. Durante milênios, o mundo foi organizado a partir da lógica do ego. Poder, controle, dominação, competição e acumulação foram os motores principais da organização social. Agora começa a surgir a possibilidade de uma nova organização baseada em consciência. Nesse processo de transição, algumas regiões do planeta podem desempenhar papéis especiais. O Brasil, pela sua diversidade cultural, pela mistura de povos e pela própria posição geográfica e energética, pode ter um papel importante nesse novo ciclo civilizacional. Talvez não como potência militar ou econômica, mas como um espaço onde diferentes correntes culturais e espirituais possam se encontrar e gerar novas formas de pensamento. Se esse processo realmente se consolidar, a humanidade poderá dar um passo além do velho jogo de xadrez baseado em reis, rainhas e peões. E começar a participar de um jogo muito maior. Um jogo onde não existem vencedores e derrotados. Apenas consciência evoluindo em direção a uma civilização de coalescência. E é exatamente este o pensamento do movimento que estamos construindo na Metacosmo. Não estamos aqui apenas analisando conflitos, governos ou disputas de poder. Estamos procurando compreender o grande movimento da humanidade. Estamos procurando enxergar além do tabuleiro visível onde as peças se movimentam. O que buscamos é despertar a consciência para aquilo que está por trás do jogo. Por isso convido cada um de vocês a participar do Farol Metacosmo. Ali estamos construindo um espaço vivo de estudo, reflexão e expansão da consciência. Existem duas modalidades de participação e cada pessoa pode escolher aquela que melhor se adapta à sua realidade de vida. Para nós o mais importante não é o formato da contribuição. O importante é que você participe do movimento. Porque um movimento de consciência se constrói com pessoas despertando juntas.
Todo este pensamento que hoje apresentamos sobre cosmocracia, sobre a superação das velhas estruturas de poder e sobre o nascimento de uma nova civilização também está registrado no livro João o Guerreiro da Luz. Este livro foi publicado e está disponível na Amazon. Todos aqueles que entrarem no Farol Metacosmo terão acesso a essa obra para que possamos juntos aprofundar esse caminho de conhecimento e trabalhar pela construção de um mundo bem melhor. O que transmitimos hoje foi apenas uma pequena reflexão. Uma pequena abertura de consciência para que vocês comecem a compreender o que chamamos de poder, o xadrez mundial. Quando você compreende o jogo do poder e começa a estudar a história oculta das grandes civilizações, como a civilização persa, você percebe que muitos acontecimentos que parecem guerras isoladas são na verdade movimentos de um tabuleiro muito maior. Quando olhamos para o cenário atual e vemos a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, é fácil cair na ilusão de que estamos vendo apenas conflitos militares ou disputas políticas. Mas quando a consciência se amplia, percebemos que tudo isso é apenas mais uma jogada dentro do grande tabuleiro da humanidade. O sábio não se limita aos 5 sentidos. O sábio não se deixa aprisionar pelas aparências. Ele observa a história, observa os símbolos, observa os ciclos e começa a perceber que o verdadeiro poder quase sempre opera no invisível. É por isso que buscamos trazer esse conhecimento até você. Não para gerar medo. Não para gerar divisão. Mas para despertar consciência. Porque quando a consciência desperta, o ser humano deixa de ser apenas uma peça movimentada no tabuleiro e passa a compreender o próprio jogo. E quando um número suficiente de seres humanos começa a compreender o jogo, uma nova civilização pode nascer. Talvez este seja exatamente o momento que estamos vivendo. Um momento de transição entre o velho mundo baseado no poder, na competição e no ego e um novo mundo baseado na consciência, na integração e na coalescência. Se este movimento se consolidar, aquilo que hoje parece apenas reflexão poderá se transformar na semente de uma nova etapa da humanidade. E é por isso que estamos aqui. Para acender faróis de consciência em meio à escuridão do desconhecimento. Para lembrar que o ser humano não nasceu para viver aprisionado em jogos de poder. Ele nasceu para evoluir. Ele nasceu para amar. Ele nasceu para construir um mundo bem melhor. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.